Eu ainda tô na saga de colorir esse livro aqui que tem várias obras de arte famosas, então hoje a gente vai escolher uma e colorir juntos. E aí, pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e eu já colori várias obras de arte, né, que tem aqui nesse livro, que eu até vamos fazer um tour por quais que eu já colori, né? Tem várias e várias, eu nem lembro quantas que eu já fiz. Mas a última que eu fiz aqui com vocês, eu acho que foi essa do falso espelho, que ficou bem legal, eu gostei bastante dessa. Também já colori a moça com um brinco de pérolas, que foi, eu não lembro se foi aqui no canal, ou se foi pro TikTok, pro Instagram, enfim. Então a gente já coloriu essas duas. E hoje, a que eu escolhi para fazer é ninguém mais, ninguém menos do que a Mona Lisa. Então hoje a gente vai colorir essa Mona Lisa aqui, que eu vou usar marcadores e lápis de cor. Essa folha aqui ela é super boa, ela é mais grossinha. Como a gente pode ver, ela passa pra trás, mas tem o texto. A gente consegue ler ainda o texto, né? Mesmo que esteja pintado, então não tem problema. Então, sobre a obra de hoje, que é a Mona Lisa, eu acredito que todo mundo conheça, né? Mas aqui do lado, o legal desse livro é que aqui do lado a gente consegue ter algumas informações, né? Ele traz informações importantes sobre a obra. Então, quem pintou foi Leonardo da Vinci, que ele viveu entre 1452 até 1519, e a Mona Lisa é de 1506. Ela é uma pintura a óleo sobre painel, que ela tem o tamanho de 30 polegadas e 1/4 por 20 polegadas e 3/4. Então essa obra, ela é famosa no mundo inteiro pelo seu sorriso enigmático. A Mona Lisa é uma das poucas pinturas do mais estimado mestre italiano do Renascimento, que é o Leonardo da Vinci. Essa grande obra é empregada em uma técnica de pintura a óleo conhecida como esfumato, que Leonardo criou especialmente para poder produzir um sombreado sutil. Também um vasto conhecedor de anatomia, engenharia e pesquisador de diversos âmbitos da ciência, Leonardo criou um número surpreendentemente pequeno de pinturas durante sua vida. Os seus numerosos desenhos e cadernos dão à mostra os seus variados talentos. Então, assim, vocês sabem que eu gosto bastante de Leonardo da Vinci, já li a biografia dele e tudo mais, mas hoje a gente vai colorir essa excelentíssima obra desse excelentíssimo pintor. Bom, então eu peguei aqui uma imagem dela, né, só pra gente ter as cores, pra eu conseguir selecionar as cores de uma forma um pouco mais próxima. Claro que não vai ter os tons exatos, né, mas eu vou tentar chegar ao mais próximo do que eu consigo com os marcadores que eu tenho aqui. Pra pele, ela tem uma pele clara, mas ao mesmo tempo um pouco amarelada e rosada em alguns lugares. Então eu vou separar alguns tons aqui pra ver se eu uso eles. São tons bem claros, mas que no papel eles têm alguns nuances diferentes. Então pra pele eu separei esses aqui. A roupa dela, inclusive até eu já recriei, tem um quadro aqui, né, que eu recrio obras de arte famosas, eu já recriei a Mona Lisa, vou deixar aqui embaixo na descrição, que eu trouxe pro meu estilo e tudo mais. Ficou bem legal, inclusive tá aqui, ó, na minha grade, decorando o meu quarto, que eu gosto bastante dessa Mona Lisa. O fundo eu fiz com aquarela, eu acho que ficou bem legal também. Bom, a roupa dela, ela tem um pouco de verde, assim, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esses verdes que eles são mais fortes, assim. Acho que pra roupa vai ficar legal. E pro cenário ele é marrom, tem tons de amarelado, de verde. São tons bem neutros, na verdade, né? Que daí esses mesmos tons de marrom aqui eu vou usar pra fazer o cabelo dela, os olhos. Enfim, vamos começar a pintar e ao longo do desenho a gente vai vendo melhor. Bom, a paleta de cores ficou bem Mona Lisa, né? Acho que lembra bastante as cores. Então vamos começar, como sempre, pela pele. Bom, como eu falei pra vocês, eu acho que... Acho não, né? O meu artista preferido desses que são, tipo, de antigamente, vamos colocar assim, entre Van Gogh, Leonardo da Vinci e tal. O meu preferido é Leonardo da Vinci. Eu li a biografia, tipo, quando eu entrei nessa época, assim, de... Como é que eu posso dizer? Que eu quis começar a ler livros e tal, sabe? Sem ser que nem na época da escola, né? Pra quem tá na escola ainda, de ter que ler aqueles livros pra fazer trabalho ou pro vestibular. Não, eu queria ler os livros que eu gosto, de alguma história que eu gosto. E o primeiro livro que eu peguei pra ler foi a biografia do Leonardo da Vinci, que é, tipo, gigante, né? Acho que tem 600 e poucas páginas, mas que pra quem gosta de arte, né? Se você tá aqui, você gosta de pintar, de colorir, desenhar, ou só gosta de assistir mesmo, mas pode se interessar pelas histórias, né, por trás desses artistas. A biografia dele é muito incrível, não só para quem gosta de arte, mas para quem quer entender um pouco da história. Porque assim, o autor conta várias coisas que ainda são usadas hoje em dia e que, se não fosse daquela época, talvez hoje não existiriam algumas coisas, sabe? Como pontos de observação que ele fazia, algumas coisas como, tipo, observar mesmo o funcionamento da natureza,
natureza, o voo dos pássaros, pra depois, sei lá, projetar um avião, coisas assim, sabe? Que a gente usa hoje em dia, mas que na verdade esse princípio, né, essa base do conhecimento foi lá atrás com Leonardo da Vinci ou com alguns, né, tem vários outros, mas aqui o foco é Leonardo da Vinci. Então tem várias coisas, né, que a gente hoje em dia são super tecnológicas, mas que o base, né, a base para essas coisas surgirem tá lá atrás. Então é legal você de ler esses livros assim, porque a gente consegue ver mesmo essas influências, né? Essas outras, como é que eu posso dizer assim? Acho que é influências mesmo, né? Dessas personalidades, vamos colocar assim, para o que a gente tem hoje, né? Para os conhecimentos que a gente tem hoje que estão sendo desenvolvidos. Além de que é bem curioso, porque você começa a ler e tem várias coisas assim que fala sobre por exemplo, eu não gosto de colocar assim, né? Mas erros que tem nas obras, ou alguma coisa curiosa que tem na obra, que na época, tipo, fazia super sentido. Então eu acho legal de saber isso. Eu gosto bastante, né? Acho bastante curioso, por isso que eu gostei tanto da leitura. Mas é legal de compartilhar, né? Porque às vezes você também quer saber e às vezes vai, sei lá, no Google, assim, não pega uma coisa tão concreta. O livro tá ali mesmo, foi tudo pesquisado, é um autor super bom. O livro é bem tranquilo de ler, a linguagem é super tranquila. E é uma coisa que você vai ler e vai sair com conhecimento a mais, né? Não é aquela coisa que, sei lá, às vezes inventa um monte de coisa. Enfim, é um livro bem bom mesmo, super recomendo. E tem de vários outros, eu tenho aqui desse mesmo autor, né? Tem do Einstein, tem de várias outras pessoas, do Barack Obama, eu acho que também é dele, e do Steve Jobs, eu acho que também é desse mesmo autor, que eles têm, tipo, autorizações, assim, né, pra poder escrever sobre essas pessoas, e esse cara tem dessas grandes personalidades que influenciam o mundo de hoje, né? E eu sempre falo, assim, né, que a valorização dessas obras e do contexto que elas estão inseridas é muito maior do que só uma obra de arte. Claro, só uma obra de arte já é um baita peso. Mas o que eu quero dizer é que elas estão muito atreladas à história do mundo, assim, sabe? Daquela época, para contextualizar aquela época, para saber dos costumes daquela época. Enfim, faz todo sentido essa valorização que tem, eu acho, né? Às vezes as pessoas não têm noção do quanto uma obra de arte ela é importante, como é que eu posso dizer, para conduzir a história, né? Porque se não fossem essas obras de arte, muitas coisas não estariam registradas, porque naquela época não tinha câmera, não tinha, né, toda essa tecnologia que a gente tem hoje. A forma deles registrarem acontecimentos históricos ou personalidades importantes, né, os retratos que Leonardo da Vinci fazia bastante, são através desses retratos pintados, né? Através dos artistas da época, e que hoje parece tudo muito mais simples, assim, né? No quesito de registrar um momento, é muito mais fácil. Você pega o celular ali e já tá, em um segundo já tá registrado aquele momento com uma fotografia. Mas naquela época, né, eles dependiam 100% de quem sabia fazer isso pra ter aquele momento registrado pra, tipo, não sei se eles pensavam em pra sempre, assim, né? Mas pra ter registrado pelo menos pra aquela época do que estava acontecendo. Eu vejo assim como se essa que é a grande importância dos artistas, sabe? Daquela época e até de hoje em dia, né? É uma valorização que ela deve ser até maior do que é, né? Vamos colocar aqui. Mas ela é muito, muito importante. Mesmo que se você não goste, né? Sei lá, não curta museus e obras de arte, você tem que saber o devido valor que isso tem, tanto para você quanto para o que existe hoje em dia, porque como eu falei, é tudo baseado em conceitos que foram meio que desenvolvidos naquela época. Leonardo da Vinci estudava muito sobre, tipo, o movimento dos pássaros, assim, né, da asa dos pássaros, o fluxo da água. Então, muita coisa foi desenvolvido a partir desses conceitos que já eram usados, sabe? Bom, a pele eu já adiantei bastante. Aí agora eu não sei o que eu vou fazer. O olho dela é bem escuro, né? Então eu vou fazer com um marronzinho aqui, só pra dar um toquezinho. Depois eu venho com alguns outros pra dar uma sombreada. Então os olhos castanhos. E aí, eu não sei, eu acho que eu vou pintar toda ela e depois, por fim, eu vou vir fazendo o fundo, né? Porque o fundo vai dar bastante trabalho. Então eu acho que eu vou finalizar primeiro ela com toda a roupa, os detalhes do cabelo e tal.
E aí, por último, eu venho pra fazer mesmo o fundo, que daí eu vou dar uma acelerada no negócio. A boca dela é uma boca bem, como é que eu posso dizer, discreta, assim, né? Não tem muita cor, é quase que da mesma cor da pele. Então eu vou só colocar esse rosinho, que é o que eu sempre uso. Que, inclusive, a lista de materiais tá aqui embaixo na descrição. Vou deixar o nome do livro, tudo, pra caso vocês se interessem. É muito legal, é muito divertido de colorir esses livros, assim, você vai prestando atenção em outros detalhes, né, de obras e tal. E aqui é mais simplificado, né, já vem todo com contorno, você só pinta e fica bem legal o resultado mesmo. O cabelo dela é um cabelo bem escurão, assim, né? Eu vou fazer uma base um pouco mais clara com esse E13. E aí eu vou depois escurecendo um pouco mais, né? E eu não sei onde é que eu vi, se era no livro e tal. Mas naquela época, não é que nem hoje em dia que você ia lá e comprava uma tinta pronta, né? Você tinha às vezes que pegar e dissolver ela em alguma coisa. Ou até para que ela durasse, né? Porque as superfícies que eles pintavam, às vezes era tipo uma parede, naquela época era muito mais poroso, digamos assim, né? Até pela região, era muito mais complicado você fazer arte naquele momento, né? Naquele tempo, porque por causa dessas coisas que não eram tão práticas, digamos, né? Então, realmente, a gente tem que valorizar isso e ter em mente, né? De que sem isso, hoje em dia, muita coisa nem estaria aqui. Bom, pra roupa dela é meio difícil de ver aqui, né? Porque, enfim, várias cores misturadas. Então eu vou fazer com o que eu consigo ver, que é uma mescla assim de bege com um pouco de verde. Eu vou mesclando várias cores que eu acho que vão fazer sentido, né, com o que eu tenho aqui. E aí no final eu acho que vai compor essa obra super incrível, né? Claro que não dá pra comparar a minha pintura com o Leonardo da Vinci, né? Mas eu vou tentar fazer o melhor que eu consigo aqui, porque, sério, é muito legal. Além de que você vai já pegando várias dicas de desenho mesmo, né? Porque, por exemplo, se você tem dificuldade de desenhar à mão, que nem muitos, incluindo eu, você já vendo aqui no desenho, já vai pegando meio que umas dicas, digamos assim, né? De como que fica um diferente posicionamento. Eu às vezes faço, quer dizer, na maioria das vezes eu faço minhas personagens meio que nas mesmas posições, assim, né? Eu vario pouco. Então, desenhar numa posição diferente, né? Um desenho numa posição diferente, isso ajuda bastante também. Você vai tentando, né, algumas coisas novas num mesmo desenho, assim, que você só vai fazer a pintura, mas que ajuda bastante, além de você também conhecer os seus materiais de uma forma melhor ou de uma forma diferente. Com essa parte toda aqui, né, tá por cima é verde. Essa parte da manga, vou botar vocês mais pra cá pra vocês conseguirem ver. Essa parte da manga aqui, ela é bege. Então eu já vou pintar isso pra depois não errar, né? Já adiantei bastante aqui a roupa dela, esse G82, ele ficou bem legal aqui pra fazer a roupa. Nesse lado aqui eu só usei ele, consegui fazer um sombreamento. E nesse outro lado eu usei o G07 pra colocar alguns detalhes que eu acho que não precisava, né? Mas tá bom. Esse véu aqui dela é que eu não tô entendendo, porque eu acho que ele é meio transparente na imagem. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar só um pouquinho de marcador cinza. Vou usar um cinza bem clarinho pra fazer isso. Até que esse aqui já tá acabando, então vai ficar bem clarinho mesmo. Só pra dar um pouquinho de detalhe, né? Não deixar o negócio branco. Essa parte aqui de dentro da roupa dela é tipo nessa mesma forma aqui, só que eu acho que até um pouquinho mais claro. Então eu vou usar marcadores... na real que... Deixa eu ver. Eu acho que é da mesma forma. Eu vou fazer com os mesmos tons. Pô, eu acho que a parte Mona Lisa está pronta, assim, né? Claro, depois eu vim com lápis de cor e tudo mais. Então, o fundo. O fundo aqui vai ser o desafio, porque olha só como é que é. É super complexo, mas eu vou, enfim, tentar, né? Eu não tenho um verde, ele tem vários tons de verde, só que é um verde mais claro, não tem um verde tão claro assim. Então eu acho que eu vou ter que dar uma enjambrada aqui, mas vai dar certo. Vou começar com o fundo, com uma parte que ela é bem marrom. Então eu vou usar um outro tom de marrom, esse E55, eu vou começar desse lado e aí eu vou vir pra cá. Eu acho que eu vou fazer isso. E aí eu vou vir colorindo toda essa parte e depois eu vou primeiro fazer essa base e depois eu vou fazer aí os contrastes, que é o que vai diferenciar uma coisa da outra. Pra essa parte, que nem eu fiz aqui do fundo, eu vou colocar um pouco desse turquesa
turquês, assim, desse verde água, porque ele dá uma clareada junto com o verde, sabe? Porque não tem um verde tão claro assim pra colocar, então ele dá uma quebrada, sabe? Traz sei lá, o verde fica mais discreto, assim, parece, não fica tão contrastante, ele fica mais... Aí dá um toque diferente, não sei explicar. Mas eu gosto bastante. Toda vez que eu vou colorir esse livro aqui, eu me surpreendo com a qualidade dessa folha. Porque vocês estão vendo a quantidade de camadas que eu tô colocando de marcadores. E eu esqueci de colocar uma folha atrás, porque sujou essa daqui. Mas enfim, né? Faz parte. Sujou até essa outra, ó. Passou até pro outro lado. Mas enfim, essa qualidade aqui é super boa. Eu não sei que folha que é. Ó, é impresso num papel offset 90 gramas. E que, tipo, 90 gramas é bom, né? Ele é bem grossinho, ele vai aguentando bastante. Então eu curto bastante a folha desse livro, funciona super bem. E eu tenho até o dos vilões da Disney, que também o papel é super bom e dá pra fazer coisas bem legais, assim, né, nesses livros. Eu gosto bastante. É um dos, acho que junto com o quadro do Recriandos, que nem foi o do vídeo passado, é um dos meus preferidos. Eu vou deixar a playlist com vários pinturas de livros, assim, né, que tem desse daqui, de obra de artes famosas, tem dos vilões da Disney. Bem legal, eu gosto bastante, dá pra gente se aventurar, né, e fazer várias coisas legais. Então eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição a playlist pra vocês assistirem, e vou deixar também o outro que eu fiz das obras de arte famosas, que é aquele do olho, né, que eu gostei bastante do resultado. Então eu vou deixar aqui embaixo pra vocês assistirem depois que acabar esse daqui. Bom, a parte com os marcadores finalizada. E aí agora eu vou vir com lápis de cor. Vou usar os lápis de cor da Posca, porque, né, marcadores e lápis de cor, super combinação perfeita. Então eu vou começar, acho que dando uns toques na pele, assim, pra dar um pouco mais de contraste, um pouco mais de volume, assim, né? E até, assim, eu não tinha muito costume... Não é que eu não tinha costume, assim, eu usava bastante lápis de cor, mas muita coisa eu tô aprendendo na faculdade, assim, a usar o lápis de cor e tal, porque às vezes eu acabava deixando eles muito marcados. Então eu tô aprendendo a usar um pouquinho mais de leve eles, assim, sabe? E aqui ela ficou com o nariz, eu acho que não tá muito parecido com o da obra, mas, enfim, é a minha Mona Lisa essa daqui, né? Eu não tô tentando pintar que nem ele. Mas eu tô aprendendo bastante a usar, assim, lápis de cor, né? Formas melhores de deixar mais suave, de mesclar. Eu sempre vi o pessoal usando, tipo, alguma outra folha pra colocar uma cor por cima e passando branco antes. Eu não entendia por quê, né? Então agora eu tô entendendo um pouco melhor pra colocar isso também nos meus desenhos. Até a gente, tipo, algumas... atividades, assim, né? A gente faz com um papel diferente, por exemplo, tem papel que ele é colorido, então você usa a própria cor do papel como a cor do que você tá fazendo, né? Vamos supor, o papel ele é azul e você quer desenhar um capacete azul. Então, em vez de você pintar o papel de azul, você meio que faz o contrário, entendeu? Faz as outras coisas e deixa a parte em azul para preencher o objeto. Não sei se deu para entender, mas a própria cor do papel já é a cor do que você está fazendo. Claro que você consegue fazer, né, alguma outra coisa que não seja da cor do papel, mas você acaba usando isso ao seu favor, né? De não precisar passar trabalho para pintar uma coisa que já tá da cor que ela vai ser. Isso ficou um pouco confuso? Ficou. Mas é assim, acho que deu para entender, né? Então essas coisas assim com lápis de cor eu tô pegando mais o jeito e tô até com coragem, assim, né, de me aventurar um pouquinho mais, porque às vezes quando você quer fazer um desenho, vai já no material que já vai trazer o resultado que você quer, ou já tem mais habilidades, enfim. Isso pra mim são os marcadores. E aí agora com lápis de cor eu tô me aventurando um pouquinho mais, tendo um pouco mais de coragem, assim, pra colocar esse material em prática e ver qual que vai ser o resultado. Pra finalizar de verdade, então, uns toquezinhos de brilho com essa caneta branca de gel que eu não vou colocar muito assim, né? Vou só colocar um pouquinho nos olhos, no nariz aqui, né? O brilhinho na boca e um pouquinho assim na roupa. O resultado final ficou assim. Eu vou colocar mais de perto no final do vídeo os detalhes pra vocês verem bem de pertinho assim, né? Mas foi um desafio, realmente. Eu usei um monte de cor, mais do que eu tinha separado pra fazer esse desenho, né? O maior desafio é o fundo.
Não tenho costume de colocar isso nos meus desenhos, mas acho que ficou bem legal, né? Comenta aqui embaixo qual que você quer que seja a próxima obra. Tem, tipo, várias e várias. Tem uma da Frida Kahlo, que eu queria muito fazer também. Eu tava em dúvida de qual que eu faria. Eu tô em dúvida entre a do Grito e a da Frida Kahlo, que eu vou achar aqui pra mostrar pra vocês. Essa aqui, ó, é muito bonita também, pra fazer bem colorido, sabe? Então eu acho que ia ficar bem legal. Comenta aí embaixo qual que vocês acham que deve ser a próxima. E no final do vídeo tem os detalhes da nossa Mona Lisa. Esse foi o vídeo de hoje, então, colorindo essa obra de arte famosa que foi a Mona Lisa. Eu colori do meu jeito, os materiais que eu gosto. E o resultado ficou bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal para mais vídeos colorindo livros, recriando personagens, enfim, tudo desse universo de desenho. Já se inscreve aqui embaixo para não perder nada, que tem vídeo segunda e quinta às 19 horas. Ativa o sininho para receber uma notificação quando sair vídeo novo. Já vim correndo assistir. E claro, não esquece de deixar o seu like aqui para fortalecer o canal e a gente seguir cada vez mais para frente, levando arte para cada vez mais pessoas. E também não esquece de compartilhar com o seu amigo para ele conhecer esse livro aqui, que é muito legal e vale super a pena. Eu comprei na Shopee, tá? Pra quem ficar com dúvida, eu comprei na Shopee. O nome do livro e tudo mais tá aqui embaixo na descrição. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado e até a próxima.